procura, muito bem pagos, estas coisas todas, mas aparece também a noção de, e isso aparece nos livros da época, de figuras de retórica musicais. Ou seja, há determinadas características musicais, eu vou dar um exemplo com umas aqui a bocado, que se tornam, correspondem a determinado affetti. Mas diziam, italiano, com a palavra italiana, aliás até na Alemanha falava dos Affektenlehre, a teoria dos afetos. E curiosamente foi os alemães, já na altura da Reforma, porque é preciso dizer, e vamos falar isso com o Bach, que a partir da Reforma a Alemanha começa-se a afirmar como nação, que não era, enfim, como cultura musical, a parte ao mesmo nível de uma Itália, de uma França ou de uma Inglaterra. Então os alemães começaram a codificar. Então há centenas de tratados barrocos sobre retórica musical, como havia sobre retórica eletrónica. Isto vai desde a forma que é organizada segundo as partes do discurso na retórica, o exórdio, a peroração, tudo isso, como é pequenos pormenores. E eu vou aproveitar, vou mostrar uma peça que é das coisas mais absolutamente maravilhosas da história da música e que se baseia, é quase todo o desenvolvimento de uma pequena figura retórica. E qual é ela? O intervalo mais pequeno que existe, normalmente, é o britão. No piano será duas teclas juntas, sejam brancas brancas ou pretas pretas. Quando este britão é descer, ok? Assimilava-se ao lamento. E aliás, a Basta diz: ai, acabei de fazer um britão a descer. É algo completamente, quer dizer, físico, fisiológico, não é? E chamava, porque as figuras retóricas interessantes, há umas que são, têm os mesmos nomes na literatura, mas há outras que só existem na música, que é o caso desta, não é? Chamava-se o Passos Doriúsculos, adoro o nome, não é? E então sempre, aliás, se vocês tiverem a oportunidade de procurar na net, eu vou dizer em inglês, porque o gajo é americano, acho que já morreu, é digamos um humorista musical, chama-se PDQ Bach. Ou seja, o Bach, como vamos depois falar, aquilo era uma enorme família. Tinha o avô, o tetravô, filhos todos músicos. Então ele inventou uma personagem cómica que é um filho do Bach desconhecido ter imigrado para a América, que é o PDQ Bach. E então faz assim umas peças a brincar, que tem muita piada. E uma delas é exatamente a gozar com o Passos Doriúsculos, e que é uma senhora, o texto em inglês, que passa meia hora a cantar I'm dying, I'm dying, I'm dying, e meia hora depois I'm dying, a morrer sempre com o meio tom, mas realmente a coisa tem muita piada, porque a música é muito chatinha, mas pega realmente num lugar comum da estética barroca. E não só, porque há coisas que permanecem ao longo da história da música, curiosamente. Nós vamos ouvir agora um exemplo do I'm dying, mas um bom. O Passos Doriúsculos. É que uma coisa muito engraçada é que eu já cá falei em inovação. A sala começa a ver as músicas sob um baixo ostinato, um baixo que se repete, não é? E que são muito populares hoje em dia. Quando há um grupo que faz música barroca e vê lá a folia, não sei o quê, o arpeggiata, isso é aí, todo o pessoal mexe e tal. Mas vamos ver que a coisa pode ser muito sofisticada, como neste exemplo, e curiosamente como as famosas variações de Luther. Que a pessoa esquece disso quando está a ouvir, quem vê a sala magnífica, mas aquilo é sempre o mesmo de baixo, da parte mais grave da harmonia, é sempre o mesmo do princípio ao fim. Só que o gênio do Bach faz que nós esquecemos. Este senhor é um senhor inglês, anterior ao Bach, chamado Henry Purcell. Eu pus aí uma fotografiazinha, desculpa, no princípio da página 5, que é só uma pauta de uma melodia de Bach analisada por um doutor musicólogo moderno, mas com as designações da retórica da altura. Tem uns quadradinhos e tal, portanto, cada movimento melódico tinha o seu valor, só para verem que a coisa pode ser muito sofisticada. O Purcell, que era esse garboso rapaz, por acaso morreu novinho, fez óperas, fez música religiosa magnífica, música instrumental, e fez talvez o que é a grande obra dele, que é uma obra chamada Dido e Enéas. Eu vou-vos recordar, para quem não conhece o episódio, que é, portanto, retirado da Eneida de um tal, como é que ele se chama? Virgílio, é isso, então, Virgílio, do tal Virgílio, no final do canto quarto. Portanto, eu vou resumir muito brevemente a história. O Enéas era um troiano, Troia houve a bronca, meteu lá o cavalo e tal, ele teve-se fugir, mas os deuses disseram, não, vais à Itália e vais fundar Roma. Portanto,
O Virgílio é que inventou a fundação mítica de Roma como sendo descendentes de Troia. Pronto. Pelo caminho há uma tempestade, há sempre uma tempestade. Aliás, a Eneida começa, que se diz, em diarreias no meio da história, começa com a tempestade. Depois, e ele vai cair a Cartago, que é então governada por Dido, que é uma rainha, que estava a aguentar as rédeas do reino desde a morte do seu marido, que é uma mulher notável. E pronto, e ele era um herói, um guerreiro, cheio de sabedoria, vigor. Aconteceu o que tinha que acontecer, não é? Desapaixonados. Eles apaixonaram-se e, portanto, na Eneida o que acontece, há aquele conflito porque depois os deuses apareceram, porque tens que ir para a Itália, porque já estava pronto para ficar, a governar pela sua querida Dido. E ele vai-se embora. E ela suicida-se. Ou como diz muito bem o Virgílio no final do canto quarto, e a sua vida foi-se dos ventos. Que é uma frase absolutamente extraordinária. É assim que acaba o canto quarto da Eneida. O Purcell é... Portanto, este tema foi muito tratado, como é prever, em peças de teatro, em óperas e mesmo em peças instrumentais. Só que agir na adaptação de um libretista inglês do Purcell, ele faz uma coisa muito barroca, não há cá deuses. A mentalidade barroca era um escândalo o Inês não ter ficado. Portanto, não só o Inês aparece uma personagem não muito simpática, não é? Pisga-se sem dizer nada, como aquilo é um bruxeiro. São as feiticeiras que se juntaram para quebrar aquele amor feliz. Tirando isso, que é um pormenor que nós vamos ouvir é o lamento perto do final, em que a Dido se despede da sua aia, da Olinda, e a letra está aí, que aliás nem traduzido, porque isto é muito curtinho, a letra, está no princípio da página 6, vou traduzir rapidamente, When I'm laid and made in earth, may my wrongs create no trouble. O texto é magnífico, aliás. Quando eu for enterrada, que as minhas faltas não criem perturbação no teu peito, no teu coração. Está a falar com a aia. Lembra-me, mas esquece o meu destino. Lembra-me, mas esquece o meu destino. Portanto, há aqui uma coisa muito bonita, que é uma nobreza fantástica, só que o Purcell transforma isto no enorme lamento. São variações, são um baixo estima, um baixo que se pede. E aliás, logo ele é muito didático, parece só o baixo. Só que a certa altura nós já nos esquecemos do baixo. E o baixo é feito quase todos dos tais meios tons, dos tais passos durios, dos tais. Ai! Isto é repetido 11 vezes. Agora, o que acontece por cima? Somos invadidos por uma verdadeira teia de passos duriúsculos, pior que a vespa, se é que chinesa ou lá que a vespa, né? De Barroselas, que é completamente invadida e torna isto uma coisa fantástica, ao ponto de o texto, que tem uma nobreza, ser quase contradito pela expressão do descendente, isto é sempre tudo a descer, pela expressão depressiva da coisa. Como em todo o barroco, esta exuberância, como vêem, é como na arquitetura barroca, basta ver ali a fachada da Igreja do Carmo, e adiante, não é? Toda esta exuberância tem por trás uma estrutura geométrica perfeitamente estabelecida. Mas a decoração faz-nos esquecer quase a geometria que está por trás. Isto é dos grandes momentos para mim da história da música.
desculpa isto, cortar assim, mas é que depois segue-se o coro, que é o final da ópera, em que, isto é muito barroco, descem do céu os copis a abençoar a senhora que morreu de amor, realmente. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. E nunca é duas vezes igual à harmonia que resulta em fantástico. E por baixo está um baixo. O baixo que se repete, que é aquela coisa que normalmente é incantatória, aqui também é, mas é sobretudo o sinal da fatalidade. Pode espernear para que lado quiser, que ali não sabe. O baixo está lá sempre a governar o final. Aliás, em vários números desta ópera, ele utiliza a mesma técnica, realmente, mesmo o símbolo da fatalidade. Bom, outra característica do barroco que é nítida então nas artes plásticas, que é o espaço e a cor. Bom, o que é o equivalente da cor na música? Eu já falei, é o timbre, não é? É o timbre que, aliás, os alemães chamam Klangfarben, ou seja, Klangfarben, desculpa, no singular, que literalmente é a cor do som, não é? Sei que nós chamam a lista telefónica, o livro de telefone, o timbre é a cor do som. Ou seja, começa a haver o uso do timbre deliberado por parte do compositor. Passo-me a explicar. Por exemplo, ouvimos na sessão passada o Orfeu Monteverdi e ouvimos para ali muitos instrumentos a tocar, mas o Monteverdi não especifica que instrumentos são. Sabe-se que na prática eles usavam tudo o que tinham à mão e às vezes podia ser muito, não é? Curiosamente, no caso do Orfeu, em relação a outras óperas de Monteverdi e de seus contemporâneos, o que eu disse não é rigorosamente verdade, porque ficou-nos a lista do que foi utilizado na estreia. E quando vamos ver a lista, ficamos parvos. Aquilo dá quase 50 músicos, que é uma coisa extraordinária para a altura. O Duque de Gonzaga também, que encomendou, tinha dinheiro, quantos mais melhor, não eram utilizados todos ao mesmo tempo. Isso é que é interessante. Eu, por exemplo, quando aparece o Caronte que guarda os infernos, eu recomendo um tipo de órgão especial que efetivamente é assim, não sou muito fanhoso. Mas isto é uma ideia que se passava na altura. No barroco, na maior parte dos casos, os compositores começam a dizer querem este instrumento e não outro e por diante. Ou seja, começa a aparecer uma coisa, uma arte muito